Fala galera, nesse vídeo vamos estar entendendo aí como montar uma pool de liquidez dinâmica aqui na Meteora, na rede Solana. A Meteora que vem crescendo aí o seu TVL com mais de 1 bilhão. E o interessante de montar aqui, além das estratégias, eles têm um possível airdrop que vai chegar. Então a gente consegue farmar o airdrop e traçar novas estratégias. Eu vou conectar aqui a minha Phantom. Então aqui ele tem as pools tradicionais. Tem pool de farm e outros tipos, mas o que interessa a gente é essa primeira opção, DLMM. Eu vou montar uma pool de Solana com dólar, é uma pool mais segura. Quando a gente expande, vai aparecer várias pools aqui. Eu gosto de escolher aqui pelo que está pagando mais. Então percebam que aqui é quanto que pagou de taxa em 24 horas dividido pelo TVL alocado, caso 0,85%. Eu vou escolher essa primeira, que tem o Bean Step 4. Eu vou estar explicando para vocês o que é esse Bean Step. Eu fiz esse desenho aqui no gráfico da Solana para vocês entenderem. Então cada Bean é como se fosse esse quadradinho. Nesse quadrado que vai estar ali dentro a sua Solana e o seu dólar. Então eles vai estar operando aqui. Esse intervalo aqui vai ser o seu Bean Step. Então dentro desse Bean Step vai estar rolando ali as negociações e a coleta de taxa. Então no exemplo, quando o preço está subindo, né, ele troca todas as Solanas por dólar, ele passa para a próxima caixa, e nessa outra caixa vai estar outra liquidez de Bean que vai estar sendo comprado e vendido, e ele vai seguindo esse fluxo e vice-versa também descendo. Então é bem simples de entender, não tem muita dificuldade. Tem na documentação também a parte mais técnica explicando, tem todo um cálculo lá que eles fazem para identificar aqui qual que vai ser o cálculo de cada Bean. Então indo para a prática, perceba que eu não tenho nenhuma posição, eu vou clicar em adicionar liquidez, e aqui é onde tem a maravilha dessa nova estratégia. Eu vou desmarcar o autofill, que o autofill ele vai preencher de uma forma igualitária. Por exemplo, vou colocar aqui todas as minhas Solanas, vou colocar metade. Então ele vai separar 50% de Solana e também de dólar proporcional. Pode ver que aqui embaixo ficou certinho, né? O outro detalhe, pessoal, diferente de outros protocolos que você consegue aqui escolher o range, ele já te dá um range pré-definido. Eu posso de fato vir aqui e alterar, porém, mas aí ele vai mudar também essa questão dos beans. Deixa eu colocar a Solana, desmarcar o autofill porque eu não tenho o SDC, né? Então vamos à estratégia. Se eu estiver marcando spot, ele vai dividir a minha liquidez de forma igualitária dentro desse range de preço. Se eu coloco curve, aqui no caso eu não tenho, deixa eu iniciar aqui para mostrar. Então bora lá, eu vou fazer uma hipótese aqui, né? Vou colocar $200. Imagina que o preço aqui eu vou querer ficar em curve. Por que eu iria querer escolher curve? Eu posso estar pegando a paridade de token que tem uma volatilidade baixa. Se a gente coloca o preço da Solana mais ou menos nessa região, a gente vai perceber que aqui de fato tem uma região que o preço vem se mantendo já tem algum tempo. Então eu imagino que se o preço está dentro dessa região, lateralizando já tem um bom tempo, eu posso utilizar essa estratégia para mim pegar mais taxas aqui nessa região. Mas eu não gosto muito dessa estratégia. A que eu acho melhor para utilizar aqui é BDSC. Ele vai dividir a liquidez de uma forma como se fosse um DCA. Então como que funciona? Eu vou remover aqui meus dólares e vou deixar apenas Solana. Então bora pro gráfico. Supondo aqui que o preço da Solana já está há um bom tempo fazendo esse suporte e batendo nesse topo, eu quero fazer o que? Quando Solana descer, eu quero comprar Solana aqui embaixo, mais barato. Nesse caso eu vou escolher BDSC, vou colocar metade das minhas Solanas, e a partir de 199 eu quero vender até 205. Então ele vai vendendo gradativamente, cada vez aumentando a mão mais. Por que isso é interessante? Porque quando o preço chega lá na resistência, ele vai vender muito mais tokens aqui em cima. Ele vai vender bastante aqui do que quando eu abrir aqui em cima. Então por isso que é interessante, porque eu consigo fazer um DCA na venda e um DCA na compra. Um outro detalhe, como eu alterei aqui a região máxima de preço, diferente do que estava lá, eu coloquei um range maior, vou até expandir, vocês podem ver que ele vai cobrar 2 vezes a taxa aqui em cima, 2 vezes essa taxa, e ela é uma taxa que você recupera ela quando você fecha a posição. Por que ele cobra 2 vezes? Porque o Bean que eu escolhi, ele englobava uma região de preço e eu alterei esse range, então ele vai cobrar como se fosse 2 posições, ele até aparece 2 positions. Eu posso muito bem também escolher uma outra
uma outra região de preço, vou pegar aqui, ó, Bean Step 10, porque aí eu tenho um espaço maior para me trabalhar o meu preço, né? Então aqui é como se eu estivesse esticado aqui o meu Bean, esticado essa distância entre cada Bean, e é até melhor porque aí eu não tenho tanto aquele problema de sair do range. Então vou pegar aqui o de 10. Pode não pagar tão bem, mas a ideia aqui não é só coletar a taxa, né, pessoal? A ideia é farmar o airdrop, farmar pontos e ficar fazendo um DCA de compra e de venda de Solana. Esse aqui ficou perfeito, 192 a 206. É uma região que o preço vem trabalhando já há algum bom tempo. Pode ver, 192 por aqui, ele sempre está nessa região. E a ideia não é realizar todas as minhas Solanas, eu vou pegar apenas um pouco aqui só para teste. Perceba aqui, ó, eu vou criar uma posição, vou pagar essa taxa de 0.06 Solanas, que depois ela vai voltar para mim. Então eu escolhi, conforme for subindo ele vai realizando e vendendo as minhas Solanas, vou adicionar liquidez. E tá aí, pessoal, tá aqui feito a pool. Agora não tem nenhuma taxa, porque acabei de montar, né? Então são apenas aí 10 dólares. Então voltando na estratégia, se o preço tivesse aqui em cima, eu ia interessar em montar uma pool para baixo, fazendo o mesmo processo, só que um DCA inverso para me comprar Solana mais barato. Então nesse caso, se eu fosse montar uma para comprar, vou até fazer um exemplo aqui, vou colocar BDASK, vamos supor que eu iria comprar 50 dólares, perceba que ele coloca para baixo. Então aqui conforme a liquidez vai descendo para cada quadradinho desse, o preço vai caindo, eu vou fazer no preço médio bem mais baixo. Então em vez de ficar mais ou menos aqui no meio, que iria ficar antigamente no spot, que ele fica igualitário, eu vou comprar com preço médio muito melhor. E nesse caminho eu tô fazendo taxa. Então é isso, galera, não tem segredo, muito fácil. Se você gostou, deixa o seu like, e caso tenha alguma dúvida aí da plataforma, pode deixar aí nos comentários que eu respondo todo mundo.